Olá, colegas. Vamos analisar agora as questões do capítulo 2 envolvendo as limitações constitucionais ao poder de tributar, que envolvem os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. A nossa primeira questão narra algumas situações que nós devemos analisar de acordo com as limitações constitucionais ao poder de tributar, verificando se essas questões, essas situações, contrariam ou não algum princípio, alguma imunidade tributária. Vamos à lousa. Então, olha só, determinado município brasileiro decidiu adotar as seguintes medidas no exercício de 2014. Primeiro, lançou e promoveu a cobrança do IPTU em relação ao terreno em que se localiza um cemitério, que é comprovadamente extensão da entidade de cunho religioso e cuja doutrina não aceita o sepultamento dos fiéis falecidos em cemitérios que não sejam esses. Bem, aí uma clara abordagem daquela jurisprudência famosa relativa aos cemitérios que pertencem a instituições religiosas que funcionam como verdadeira extensão do templo. Existe aquele precedente famoso do Supremo com relação ao cemitério dos ingleses, lá em Salvador, em que o tribunal entendeu que naquele caso concreto, como o cemitério era uma extensão da entidade religiosa, ele poderia ser considerado praticamente uma extensão do templo. Lá, os sepultamentos feitos têm natureza obviamente religiosa, são cerimônias de natureza religiosa e, portanto, a ideia é que estariam abrangidos também pela imunidade. Lembrar que quando se fala em templos de qualquer culto, o Supremo não raciocina que a imunidade é somente do prédio especificamente que funciona como igreja, mas também é o patrimônio da entidade religiosa desde que não seja desvirtuado. E lembrar que cemitérios pertencentes a particulares explorados com finalidade de lucro não têm essa imunidade. Então, voltando para a lousa, essa possibilidade, essa situação em que o município lança imposto com relação a um cemitério que é de uma entidade religiosa que funciona como extensão do templo, isso agride a imunidade tributária religiosa. Então, o item 1 aqui agride imunidade religiosa. O item 2, concedeu isenção desse mesmo imposto, IPTU, a um grupo limitado de munícipes, exclusivamente em razão de sua condição de servidores públicos municipais. Essa é uma situação também abordada no nosso livro, que diz, no livro se diz claramente que você dá isenção somente porque o sujeito é servidor municipal, isso agride isonomia. A ideia é que você poderia dar isenção até para pessoas de menor capacidade econômica. Perfeito, aí estaria cumprindo a isonomia, porque a isonomia exige tratamento diferente para quem é diferente. Entretanto, só porque é servidor, isso agride isonomia tributária. Então, primeiro, agride, vamos colocar aqui para ficar fácil lembrar, imunidade, religiosa. O segundo, agride a isonomia. Terceiro, editou decreto no mês de novembro de 2014 para vigorar a partir do exercício seguinte, majorando a base de cálculo do IPTU, redundando esse fato, inclusive, em aumento superior à variação dos índices oficiais de inflação. Bem, a gente sabe que se for o caso de você simplesmente atualizar a base de cálculo do IPTU, e se for para atualizar, tem que respeitar o índice oficial de correção monetária. Então, se fosse apenas uma correção, atualização, poderia ser feita por decreto. Agora, se você vai ultrapassar o índice de inflação, você teria que utilizar lei. Então, esse decreto agride o princípio da legalidade. Então, aqui se agrediu também legalidade. Vamos mais à frente para que a gente possa ver o que a questão coloca. Vamos lá. O item 3 violou o princípio da anterioridade. Na realidade, você atualizar por decreto a base de cálculo do IPTU agride legalidade. Não agride anterioridade, porque no final das contas a cobrança só vai ser feita no exercício seguinte. Então, não agrediria anterioridade. Além disso, lembrar que quanto à anterioridade nonagesimal, noventena, o IPTU não obedece no tocante à base de cálculo. Lembrar que IPTU e IPVA têm as suas bases de cálculo não sujeitas à noventena, certo? Então, não agrediu nem anterioridade, nem agrediu noventena, então a alternativa A está errada. Alternativa B, o item 2 violou o princípio da isonomia tributária. Esse item aqui está correto, porque nós vimos que dar o benefício só em virtude da condição de servidor público agride isonomia.
Vamos lá para o item 3. Não violou qualquer regra constitucional limitadora do poder tributar. O item 1, nós já vimos que ele viola a imunidade, então o item C, a alternativa C está errada. O item 3, a alternativa D, melhor dizendo, o item 3 violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Falso, porque como nós falamos, o IPTU, no tocante à sua base de cálculo, não obedece à noventena. Então, não tem como violar a noventena se ele sequer está sujeito ao princípio. Alternativa E, o item 2 não violou qualquer regra constitucional limitadora do poder de tributar, mas a medida 1 violou o princípio da irretroatividade. A gente já viu que a medida 1 violou uma imunidade e o item 2 violou sim o princípio da isonomia, conforme está inclusive na assertiva que corresponde ao gabarito.